vamos lá, vamos mergulhar. Espírito Santo, emerge a tua igreja naquilo que o Senhor tem para fazer e falar. Você está comigo em Lucas 23? Leia comigo o verso de número 33. Pode ler aí na NA, na revista atualizada. Não tem erro aqui, esse texto é todos iguais. Diz que quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Ou seja, Jesus foi crucificado no meio, e você sabe, dois malfeitores foram crucificados, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos dizer de novo a frase de Jesus? Essa é a primeira, gente. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aplauda Jesus Cristo. Espírito Santo, aleluia. Irmãos queridos, eu preciso dizer para vocês que essa campanha, esse propósito nasce de uma forma assim muito contundente em meu coração, queima. Dizer para vocês que o Senhor Jesus, nosso Salvador, Ele fala as suas últimas palavras na cruz, e eu fico pensando, nossa, meu Deus, eu nunca tinha reparado que eram 7 frases e que poderia tornar-se uma série de mensagens. E quando Jesus falava as coisas em vida, nada do que Jesus disse pode ser tido como algo irrelevante ou frívolo. O próprio Senhor Jesus diz que nós haveremos de dar conta de toda a palavra frívola que falamos, ou seja, palavras inúteis. Que o Senhor Jesus, penso eu, que se alguém tivesse catalogado um gemido, uma expressão corriqueira, um ai que ele tenha dado na carpintaria em algum momento, seria relevante. Eu penso que tudo que Jesus expressou e fez por ser quem era, nós que estivemos semana passada aqui, tendo um vislumbre do Jesus humano, pudemos perceber o quanto Ele era especial, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Então eu fico pensando, quando alguém é condenado a uma condenação capital, muitas vezes nós vemos isso em filmes, que acontece até hoje em alguns países, existe aquela condenação por cadeira elétrica, por injeção letal, por fuzilamento. Geralmente se permite que essas pessoas falem uma última declaração, deem um último parecer. E é fato que gera-se toda uma expectativa para ver o que o criminoso condenado vai dizer, o que vai sair da boca dele. Será que em face da morte, o tal condenado vai usar de sinceridade e confessar os seus crimes? Será que a família que está lá enlutada, pedindo justiça ou vingança, vai ouvir que o tal condenado disse: olha, eu fiz mesmo isso e me arrependo, peço perdão para a família? Ou alguém que esteja no leito de morte, pense comigo, eu não sei quem teve a oportunidade de acompanhar algum amigo, irmão, um pai, uma mãe, Deus o livre, um filho, mas que esteve ali com no último momento, onde aquela pessoa pôde dizer uma frase, onde ela pode dar uma instrução, onde ela pode deixar uma palavra que ela julgou ser importante. Diz que no último momento da vida, passa como um filme na nossa cabeça. Alguns vão dizer. E eu então não posso desprezar, em hipótese nenhuma, de que aquele que suas palavras eram espírito em vida, ainda mais num momento como esse, em que ele não tem mais tempo para discursar,
Ele não pode mais perder tempo. O que ele precisa falar em vida é ali e é agora, naquele instante. Jesus está expedindo as últimas frases, o que está passando pelo coração, pela cabeça do nosso Salvador naquele instante. O que ele julga, o que ele considera que é pertinente ser falado, qual é o legado que precisa ser deixado. E você sabe quais são as 7 frases. A primeira delas que vamos tratar hoje: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A segunda frase é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, disse ao ladrão. A terceira frase, ele constrói uma família: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Na quarta frase, ele se lamenta e diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Na quinta frase, ele vai dizer, como bom ser humano que era: tenho sede. Na sexta frase, nosso Senhor vai dizer: tetelestai, está consumado. E na sétima e última frase, nosso Jesus dirá: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Como não considerar que há mistérios? Veja, você entrou num lugar, num ambiente de profundo mergulho. Parece que não paramos de nos confundir com Jesus ainda. Estamos nessa imersão. E aqui hoje eu tenho a tratar com vocês essa frase que dispara em meu coração o seguinte: Jesus intercedia ao Pai a nosso respeito, porque considerava que todos nós éramos culpados pelos nossos pecados, de modo que até os que são regenerados, que é o seu caso hoje, esporadicamente perdem a batalha contra a carne, ainda que numa proporção bem pequena, porque já estão educados a viver em santificação. Talvez somente para lembrar que nós somos tomados de falhas, estamos tomados de falibilidade, ou seja, a possibilidade de falhar. E realça ainda mais Romanos capítulo 5, que vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Repare que quem escreve isso diz: sendo nós ainda pecadores, porque ele estava vivo e pecava enquanto Cristo morria por ele. Ou seja, Deus não salvou os seus amiguinhos, Deus salvou os seus inimigos. Mas veja, se ali ele se admira, dizendo: quem tem maior amor do que este, de morrer pelo inimigo? Porque pelo amigo pode ser que alguém se anime em morrer, mas pelo inimigo quem vai morrer? Agora, quanto maior amor, eu te pergunto, que Deus tem por nós, por quem o seu filho morreu, quando nós nem ainda tínhamos nascido. E nós seríamos os que nasceriam para pecar, porque éramos gerados e fomos gerados de uma natureza humana e pecaminosa. E talvez você diga: mas o pecado meu é tão pequeno, eu não roubei, eu não matei, eu não extorqui, eu não sequestrei, eu não cometi nenhum delito muito grave. Mas só o fato de não crer em Jesus, só o fato de você não acreditar nele num primeiro momento, você já era passível de culpa, porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E não crer em Jesus, o Filho de Deus, já é uma ofensa e um desagravo terrível ao Deus Pai, Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que somos inexcusáveis, o que quer dizer indesculpáveis, quando vemos as coisas criadas
E mesmo vendo toda a criação, não conseguimos nos deparar com a seguinte informação: sim, há um Deus. E Ele é grande. Porque na natureza se revela a natureza dEle. Na natureza é manifesta. Os seus atributos são manifestos, são evidenciados pelas coisas criadas. Romanos capítulo 1 diz que por isso somos indesculpáveis. Não obstante nós sejamos pecadores, indesculpáveis, o Senhor vai dizer. Eu vou perguntar, você sabe qual é a frase de hoje? Pai, 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 porque eles... Jesus está pedindo perdão por nós, naquela situação em que estava. Pergunte para mim, qual era a situação? Eu vou te responder. Ele foi traído por um dos seus discípulos, por dinheiro. Ele foi abandonado por todos os outros. Ele foi preso por soldados do templo e interrogado na calada da noite, para não terem testemunhas favoráveis. Ele foi julgado num processo arbitrário, com testemunhas montadas. Estes mesmos soldados começaram a desferir golpes, socos e murros contra Jesus. E como eles sabiam dos poderes miraculosos de Jesus, eles tripudiavam dele dizendo: profetiza-nos, profetiza-nos. Você não é o Cristo? Então me diga, quem foi que te deu um soco na cara agora? Ele foi negado pelo Pedro por 3 vezes. Ele foi espancado pelos soldados. Ele foi questionado a sua divindade ou a sua realeza por Pôncio Pilatos, que por sua vez o mandou para Herodes, que o ridicularizou, colocando nele um manto grosso de rei e uma cana, como quem diz: você não é rei? Volta lá para o seu governo. Sendo trazido de volta para Pôncio Pilatos, Pilatos manda chicoteá-lo. No entanto, os soldados romanos eram muito cruéis e escolhem talvez o pior castigo para se dar em Jesus. Ele é açoitado com o açoite azorrague, que tem 10 tiras de couro numa vara, numa espécie de um pau, e essas tiras de couro têm na sua ponta chumbo fundido ou pedaços de ossos, para causar lacerações nas costas, nas pernas, na barriga, no peito, no pescoço, no rosto. Uma quarentena de açoites menos 1, vezes 10 tiras, 390 cortes profundos. Jesus estava em carne viva nesse momento. Ele foi trocado por um homicida chamado Barrabás, porque na Páscoa se dava induto para um criminoso. Ele foi zombado pelos soldados romanos e coroado com uma coroa de espinhos que foi cravada na sua cabeça. Encravou-se, aqueles espinhos tinham quase 10 centímetros de profundidade. Ali estava o nosso Senhor, forçado a carregar a sua cruz. Ele mesmo, com todo aquele estado, foi obrigado a andar pela que hoje chamamos de Via Dolorosa, levando a cruz nas costas. Chegando lá em cima, no Monte Gólgota ou Monte Calvário, ele foi despido. E não pense você que deixaram um pano, uma cueca. Ele foi despido. Ele estava nu. Ele gemia de dor, e havia mulheres ali acompanhando. Ele foi escarnecido, ele foi vilipendiado, ele foi tripudiado. Tudo isso por te amar. Ele foi pregado no madeiro.
Ele foi fixado por pregos enormes que atravessavam a sua carne. Diz que muito provavelmente, como Jesus foi pego às pressas e ali foi levado para a cruz, muito provavelmente aquela madeira, aquela cruz, não era o tamanho dele, que Barrabás era um homem maior, e provavelmente para colocar a mão de Jesus nos furos que foi preparado para Barrabás, o ombro de Jesus foi deslocado. Uma dor lancinante, Jesus sentia dores terríveis, estava desidratado, doía tudo, porque o açoite azorrague aconteceu na quinta, a crucificação vai ser na sexta. Ele passou a noite esvaindo sangue e pus, no frio, num buraco, num lugar onde eu estive em Jerusalém, que quando eu parei e olhei aquele buraco e disse: foi aqui que o nosso Salvador ficou uma noite, abandonado, esperando o julgamento da sexta-feira. E assim o nosso Senhor foi posto para sangrar durante horas naquela crucificação na frente de todo mundo. E a frase de hoje é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ouça Jesus dizendo: você está lá assistindo um amigo, você está lá assistindo o espetáculo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus, Jesus está marcado por causa da dor, do sofrimento, do martírio. Jesus está marcado por alguém. E eu percebo, olhando para Jesus, que se você não tiver marcas de alguém, você não pode dizer que está pronto para amar. A analogia que eu faço é a relação familiar. Será que alguém aqui já teve que perdoar alguém aqui dentro do ambiente familiar? Será que alguém já teve que perdoar uma esposa, um esposo, por um desagravo, por um desrespeito, por uma palavra mal colocada? Seria bobagem perguntar se um filho teve que perdoar o pai, se um pai teve que perdoar o filho por uma rebeldia. E esse perdão que você dá não é uma amnésia. Quando você perdoa, você esquece. Não. Você simplesmente decide que aquele corte vai se fechar. Sabe, eu vejo Jesus ali totalmente maculado, seu corpo completamente desfigurado, e ele ali expedindo frases de amor, porque é assim mesmo. Quando você sofre por amar, quando você carrega no seu corpo marcas de alguém, você pode dizer que está pronto para amar, porque a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e Deus aperfeiçoou o Senhor da glória por aquilo que sofreu, consagrando como o príncipe da nossa salvação. Então, sabe o que eu vejo? Que todo aquele processo de martírio fazia Jesus chegar ao auge, ao ápice do amor. Enquanto eram discursos, mensagens, palavras, ameaças, insultos, impropérios, injúrias, mentiras, calúnias, e ele continuava bem, continuava fisicamente vivo, ali nós tínhamos o evangelho em sua filosofia. Mas quando marcamos, ferimos, quando rasgamos o corpo, quando maculamos ele, quando machucamos Jesus, quando socamos Jesus, quando esbofeteamos Jesus, quando açoitamos Jesus, quando crucificamos, ele chega no ápice, no auge, no ponto máximo de alguém que pode dizer: eu te amo.
Agora não era mais uma filosofia, não era mais amar os seus inimigos, orar pelos seus inimigos. Agora a coisa era mais visceral, a coisa era mais vermelha, a coisa era mais viva, a coisa era mais pulsante. Haviam lacerações, haviam cortes que minavam e drenavam vida. A via dolorosa ficou manchada, a cruz estava pintada de vermelho, o Gólgota estava vermelho, a mão do soldado que pegou ficou vermelha, a roupa de Simão Cirineu ficou vermelho. Ali ele provava que ele de fato te ama. Até então você ouviu uma história, uma filosofia. Agora você sabe, ele me ama. Porque a frase que não quer calar hoje é: a frase que não quer calar hoje é: eles. Essa é a frase. Deixa ela ecoar. Deixa ela pulsar. Deixa ele falar com a voz fraca dentro do seu ser, nesse instante que ele está sendo exposto publicamente pelo ministério da pregação do Evangelho. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Talvez é por isso que os discípulos, quando começam a sofrer perseguições e são açoitados, eles comemoram, e a Bíblia diz que eles se ficavam felizes por terem sido achados dignos de sofrer afronta pelo nome. Olha que coisa, os discípulos começaram a entender que só é possível amar quando temos marcas. Então, meu irmão, aprenda o benefício que há no sofrimento por Cristo. Porque se você sofre como um malfeitor, sofre como um detrator, como um bandido, como um ladrão, não tem valor nenhum. Mas se você sofre como cristão, alegre-se com isso, porque assim padeceram os profetas que foram antes de vocês. Jesus disse: bem-aventurados sois quando vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Há um batismo de dor, há um batismo de sofrimento. E desculpe te falar, você não está imune a isso, nós não estamos imunes a isso. Mas eu quero te garantir uma coisa: as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há um legado na dor, há uma emancipação na dor, há um credenciamento na dor. Na dor existe uma diplomação. Você é diplomado quando sofre, você é diplomado. Aí nós saberemos qual é o teu quilate, qual é a tua tarimba, de onde você é, de onde você veio. Se você é um fraco que sofre e sai correndo por essas portas e diz: eu não volto mais. Mas se você chegou aqui hoje com algumas lacerações, alguns cortes, algumas navalhas, alguns estiletes, algumas coisas que te machucaram, algumas contusões, e ainda diz: eu volto e eu volto. Então eu quero te dizer: você foi aperfeiçoado no amor, você foi batizado no amor. Vitorioso é na tempestade está. Cante isso. Teu nome falível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome quebrantamento, meu caro, só vem com sofrimento. Veja, eu nem estou abordando, nós estamos dissecando a frase, está de lado. O que nós estamos dizendo é que ele falou. O que ele falou entrega uma mensagem que vai além do que literalmente ele falou. Não estamos nos atendo neste momento no Pai, perdoa-lhe, porque não sabe. Não quero saber a gramática, a conjunção, não quero saber nada disso. O que eu estou dizendo é que ele destilou amor no pior momento.
dando-nos exemplo de que você pode mais. Você pode mais. Você pode seguir os passos dele, deixados na areia, as pegadas de Jesus, como disse Pedro, porque é honroso, é valoroso sofrer por este nome. A igreja primitiva cria nisso, a igreja primitiva pregava isso, a igreja primitiva ensinava isso aos seus discípulos, e os discípulos ensinavam aos discípulos. Então hoje eu não posso deixar de dizer para você: está doendo? Então glória a Deus, glória a Deus. Está ardendo? Glória a Deus, o processo está acontecendo. Quebrantamento só vem com o sofrimento. O quebrantado não se ofende mais, e ele perdoa mais rápido, porque ele entende que a dor faz parte do aperfeiçoamento. Ele entende isso. Jesus estava dando uma aula ali. Irmão, fala a verdade, se você tivesse passado por 1/1000 do que Jesus passou, e aqueles caras tivessem te deixado pelado, e tivessem tripudiado, te humilhado, o que você ia falar? O que você ia fazer? Talvez como aquele outro que estava pendurado ali, mas que não tinha passado por todo aquele processo de humilhação e de açoite, mas estava pendurado. Um dos malfeitores ali, um dos ladrões, só falava bobagem. Já estou morto mesmo, quero nem saber. Mas o nosso Senhor Jesus não. Quanto mais ele era apertado, mais ele destilava a vida. Quanto mais ele era amassado, mais ele destilava o soro da vida. Quanto mais ele era moído, mais azeite saía. No Getsemane dele, ele suou gotas de sangue, e o sangue dele nos redimiu dos nossos pecados. Perdoar. Agora sim, a frase é: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus lá estava transmitindo o coração do Pai. O amor sempre é a resposta, independente da pergunta. Olha que coisa, Jesus morria para condenar o pecado e não o pecador. A violência de Jesus estava voltada contra a ofensa. Através do constrangimento que ele nos causava por uma morte tão atroz, ele provocava na plateia comoção, indignação. Ele provocava na plateia consciência. As pessoas atinavam aquela atrocidade, aquilo não podia acontecer. Em algum momento o soldado vai perceber: este de fato era justo. O soldado que vai feri-lo e vê que vai sair, quando ele fere o lado, sai água e sangue. Ele olha e fica admirado e diz: este de fato era o Filho de Deus. Aleluia. Camagofá. Glória a ti, Jesus. Você não precisa de um discurso, você não precisa de um pregador nessa noite. Você já tem tudo, seus olhos já viram tudo. Você pode se constranger aqui agora, já pode chegar à conclusão final: este de fato era um homem justo, era o Filho de Deus. Aleluia. Jesus, ele tem que superar o pecado, e a única maneira de fazer isso é perdoando. Por quê? Porque a ofensa só aumenta o agravo. Se o toma lá da cá continuasse, não ia acabar nunca. Aliás, ia acabar ali. Só que quem ia morrer era eu e você. Porque a Bíblia diz que Deus enviou Jesus na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, Jesus chegou no último tempo, aos 45 do segundo. Jesus chegou no segundo tempo da prorrogação. Jesus foi bater o último pênalti. Irmãos, se Jesus não estivesse lá
nós não estaríamos aqui, eu e você não existiríamos, e aquela geração teria sido dizimada. Mas Jesus veio no tempo certo, na hora certa, em que o último tempo chegou, exatamente para estender o tempo, exatamente para aumentar o tempo e para nos dar uma sobrevida como humanidade, uma chance. E por isso que Ele perdoa, porque quem perdoa aniquila a ofensa vive de ofensa, toma lá da cá, quem bate leva, olho por olho, dente por dente, e aí nunca acaba um ciclo vicioso de vingança e de ódio, que só consome uma bola de neve de morte. E aí na hora que Ele foi ferido, Ele disse: perdoa, Pai. E quando Ele faz isso, Ele quebra a lógica do sistema, Ele destrói, Ele implode por dentro, Ele colapsa o mal. Aí que acontece, meus irmãos, aquela frase: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte, e na vida, na vitória de Jesus por nós na cruz, foi aí que Ele venceu a morte, foi aí que Ele pisou nos principados e potestades, e publicamente os expôs ao desprezo. Tão grande, e eu tão pequeno, e mesmo assim vem morar no meu peito. É por isso que o Êxodo vem antes do Levítico. O Levítico é o livro que trata das condenações, e o Êxodo é o livro que trata da libertação. É o coração do Pai revelado nas Escrituras. Ele pode dizer: Pai, perdoa-lhe. Sabe por quê? Porque Ele sabe qual é o coração do Pai. Ele estava transmitindo o coração do Pai para mim e para você, quando Ele está dizendo: Pai, perdoa-lhes. Ele está comunicando algo para você e para mim. E já que Ele nos perdoou, e Ele intercedeu por nós, perdoe você também. Perdoe você também. O que você está esperando para perdoar, para se assemelhar ao seu Salvador? Veja, se prepare para mudar os movimentos, porque os movimentos da terra não são sincronizados com os movimentos do céu. A terra demanda vingança, o céu oferece perdão. Não ande mais segundo o curso deste mundo. Se você estiver disposto a perdoar, eu vou te dizer o que vai acontecer, que é exatamente o que aconteceu com Jesus. Mas você precisa ter uma certa inteligência, uma visão antecipada disso que eu vou te falar. Se você perdoar, o perdão é irracional, eu sei, porque o perdão é como se nós estivéssemos dizendo para o ofensor: não, está tudo certo, você fez errado, mas acabou aqui. Faz sentido isso? Eu costumo dizer que o perdão é a injustiça da graça, porque é como se o malfeitor ficasse sem condenação ou culpa. Mas veja, uns sofrem mais porque tem que romper com maldições. Jesus entendeu que tinha que sofrer para que as promessas vigorassem livremente. Tinha muita coisa represada, gente. Tinha muita promessa que Deus tinha feito no passado e que iria repercutir por gerações. As promessas de Abraão, por exemplo, tinham que recair sobre todas as famílias da terra, e aquilo tudo estava represado no agravo, na ofensa, e a lei tentava resolver. Os profetas tentaram, o Velho Testamento não dava jeito. Então aparece Jesus na dispensação da plenitude dos tempos para resolver isso que estava represado. Então Ele oferece, através daquele perdão, a remissão de gerações que estavam presas naquela frase. Imagine você, se ao invés de nos perdoar, nosso Senhor Jesus tivesse se irado. Imagine se Jesus não tivesse intercedido. Pai, parece que ali Ele estava acalmando o coração do pai. Eu fico imaginando, se você fosse pai e visse alguém bater no teu filho, como que você se sentiria?
tinha tanta coisa para acontecer. Tem tanta coisa para acontecer na tua vida que a falta de perdão impede. Há um empecilho. Falta de perdão traz doença. Falta de perdão corrói ossos. Falta de perdão separa os melhores amigos. Falta de perdão destrói casamento, é divórcio. Falta de perdão faz pai não falar com filho, filho não falar com pai. Falta de perdão é um câncer moral, é um câncer social. Falta de perdão é um câncer familiar. Falta de perdão é um câncer físico. Falta de perdão faz o coração bater errado, faz descompasso no batimento cardíaco. Falta de perdão, uma doença terrível. Tinha tanta coisa represada, tinha tanta vida para acontecer, mas a falta de perdão. E o pai, irmão, o pai lá em cima, vendo o filho ser tratado daquela forma. Jesus conhecia o pai que ele tinha. Você conhece o pai que você tem. E naquele momento, ele olha para o pai. A primeira frase não é com os homens. Os homens ouvem e tiram suas conclusões. Tiramos muitas aqui hoje já. Mas a frase não é para homens, a frase é para quem interessa, é para o pai. Pai, como quem diz: pai, calma, pai. Tacalabioneves. Pai, calma, pai. Calma, pai. Tá tudo sob controle, pai. Tá dando certo, pai. Vai dar tudo certo, pai. Ele vive sempre para interceder por nós. Ele morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está lá falando o teu nome, dizendo: pai, acredita nele, pai, acredita nela, pai. Pai, não olha para o soldado com esse olhar, pai. Não olha para esse discípulo que me negou. Alguém aqui negou Jesus essa semana. Deus está te dizendo: o Jesus já orou, pai, dizendo: não olha para ele não, pai. Não leve isso em conta não, pai. Não leve em consideração o que ele fez, pai. Porque eu perdoo e o Senhor também vai perdoar. Perdoa, pai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, pai. Perdoa, pai. A tumba vazia agora está. Os céus te adoram. Proclama tua glória, pois ressuscitaste vives. Chora mesmo. Pode chorar, pode deixar a lágrima descer, vindo da alma, do dentro do teu peito. Porque nessa noite essa palavra é visceral. Vai entrar em você e vai curar você de dentro para fora. Eu estou a ponto de dizer que essa palavra tem o poder de curar até o teu corpo hoje. Essa palavra vai curar tudo, até as tuas finanças hoje. Porque você não consegue perdoar esse pai que bebia e batia na tua mãe. Você não consegue perdoar esse pai que saiu de casa e te abandonou e te trocou por outra família. Mas Deus está te dizendo: deixa eu liberar minhas bênçãos. Posso liberar minhas bênçãos? Deixa eu fluir o meu rio de avivamento. Deixa eu fluir minha vida. Deixa eu fluir minha glória. Deixa eu fazer minha obra. Deixa, então perdoa hoje sim. Perdoa. Deixa eu fazer. Remissão estava em jogo, remissão estava em jogo, perdão estava em jogo, riscar a cédula que nos era contrária e que constava de ordenanças estava em jogo, desbancar principados e potestades, hostes espirituais da maldade estava em jogo. Ali Jesus estava colapsando o sistema, ali Jesus estava dando uma virada, ali Jesus estava mostrando que o evangelho é mais do que uma filosofia, é amor. Boaz remiu Ruth, casando-se com ela, a moabita. Sabe por quê? Porque uma matriarca dele, Tamar, que gerou Pérez,
que era um patriarca da sua linhagem, foi uma prostituta. E sabe o que aconteceu? Aqui era prostituta, aqui houve remissão, e aqui nasceu o rei Davi. Se você perdoar, seus filhos vão nascer em outro ambiente. Se você perdoar, você cura a linhagem genealógica nefasta. Você cura a história, você cura o passado. Se você libera perdão, as maldições perdem força, as cadeias caem, as algemas caem. Meu Deus, que unção! Labracandarumeneve Efécia. Perdoa para os seus filhos ter vida e vida em abundância. Perdoa para os seus netos serem grandes na terra dos viventes. Sara a tua árvore genealógica hoje aqui neste lugar. Perdoa aquela pessoa que te violentou, perdoa aquela pessoa que te abusou. Você pode cobrar justiça, você pode cobrar uma coisa que é da lei da terra, mas você precisa liberar perdão, porque Deus tem algo para fazer no teu futuro, e não quer que você derrame pus das suas feridas em cima dos seus filhos. Deus não quer que você interaja com a vida como alguém doente. Seja curado hoje, porque Jesus estava ferido, mas era o único curado naquele lugar, era o único que curava naquele lugar. Então hoje, libera perdão, meu irmão. Teu perdão é completo, teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Cante, teu perdão é completo, teu perdão é completo, ele sara minha alma, e ele sara minha alma. Cante isso, igreja, teu perdão é completo, O seu perdão é completo, ele sara minha alma. declara. Ele sara, cante isso no seu coração. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, e ele sara minha alma, ele sara minha alma. Aleluia, 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 aleluia. Sara minha Escute. Traição é que os outros fazem contra você. Amargura é o que você faz contra si mesmo. Não espere engolir veneno de rato e que o rato morra. Deus está te dizendo, reter perdão é insanidade. Se o meu filho na cruz perdoou, se ele clamou a mim pelo perdão, o que você não vai fazer agora a partir dessa mensagem? Solta eles. Solta eles. Aconteceu uma coisa que eu não tenho culpa. Essa semana aconteceu uma coisa que eu não tenho culpa. Eu não tive culpa, eu não soube. Foi uma situação que alguém fez e me enrolou numa situação. Isso prejudicou um negócio. Eu tinha todos os motivos para criar espinho. Eu tinha todos os motivos para dizer para todo mundo: você está errado, você está errado, você está errado. Isso não é justo, isso não é certo. Mas eu me contive. E trabalhei o perdão e disse: vamos resolver. Vamos resolver. Vamos resolver. Vamos fazer o seguinte, vamos ter paciência, vamos orar. Fiz o que um cristão faz, fiz o que ele fez. É engraçado, parece singelo e até inofensivo. É um homem pregado, é um ninguém, mas quanto poder há naquelas palavras. Ah, meu irmão, quando eu digo para você que a fé funciona, eu sei o que eu estou falando, porque agir como um cristão, agir como Cristo, muda, colapsa o sistema do mal, risca a cédula que nos era contrária, desbanca principados e potestades. E hoje eu fico sabendo que uma dessas causas desse processo simplesmente está quitada. E aquilo que estava emperrado começou a desemperrar. Hoje amanheci com uma nova situação. Aquilo que ontem era, não vai dar certo, hoje já é, não, está tudo para dar certo. E eu achei muito louco acontecer isso hoje.
nessa pregação. Sabe por quê? Porque Deus queria provar esse cara aqui também. Deus não fala só com vocês, Deus também me prova e quer saber se eu também estou disposto a perdoar. E sabe por que você tem que perdoar, meu velho? Sabe por que você tem que perdoar, minha velha? Pelo simples fato de que eles não sabem o que fazem. Aleluia. Segura essa e toma o seu assento. E hoje é hoje. Meu Deus, que campanha. Que campanha. Você pode ser mais nobre, você não pode deixar que as lutas de fora afetem, envenenem as promessas de dentro. Não deixa as lutas de fora mudar as promessas que Deus tem para você. Quando você permite que essas coisas entrem para dentro do teu coração, é o pleonasmo, a redundância que eu usei aqui, proposital, eu digo, você deixa isso entrar, você se contamina, você se enferruja, você embota, você apodrece por dentro. Deus está te dizendo, libera. A carne está rasgada, mas o coração está bom. A alma está boa. Seja bom por dentro. Não deixe as lutas de fora mudar quem você é. Você não é amargurado. Eu disse e repito, traição é o que os outros fazem contra você. Amargura é o que você faz contra si mesmo. Libera. Solta. Aleluia. É a frase de Annie Lamott que diz: reter perdão é como beber veneno de rato e esperar que o rato morra. Então, perdoa para viver a bênção. Perdoa, porque a graça produz frutos de vida eterna. Não sei se você sabe, mas hoje é o dia de um profissional muito importante para a sociedade. Incrível, parece que a gente combina. Essas campanhas só começam assim, sempre tem alguma coisa combinando. Hoje é o dia do advogado. Os espirituais já estou ligado que ele vai falar. Eu já sei. Esse pastor é malandro, eu já sei que ele vai falar. Ali parece uma petição judicial. Ali parece alguém emitindo um recurso. Não sei se é assim que fala. Temos um advogado, pode me ajudar? É assim? Você que devia estar pregando essa mensagem hoje, doutor. Honores juris. Excelentíssimo, você devia estar pregando. Tem mais algum advogado aqui? Cadê o Heitor? Vamos, rapaz. Não se esconde não, meu. Quem mais? Tem mais advogado? Você também? Tem mais alguém apontou aqui? Cadê? O Rafa? Gente, cuidado com o que vocês falam, hein? Esses caras são doidos para processar você. Eu estou vendo alguém ali em 1 João capítulo 2, versículo 1. Que diz assim: meus filhinhos, não pequeis. Não pequem, meus filhos. Mas se pecar, temos um advogado para com Deus, a saber, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, o favorecimento, o recurso impetrado, a petição em nosso favor. Ele pede a extinção da execução fiscal.
Ele pede a extinção dos autos do processo, que se encerre, que se dê fim, que você seja absolvido. E Ele pede porque você não sabe qual é o recurso. Você não sabe. Os caras tinham machucado, maltratado, cortado, ferido, levado ele atroz, de uma forma atroz para a cruz. Ele está dizendo, eles não sabem. E não sabiam mesmo, porque o judeu fez isso porque achava que Jesus era herege. Não sabia mesmo porque o soldado romano fez porque obedeceu Pilatos. E Pilatos fez porque achava que Jesus era alguém tentando se passar por César, e ele era leal a César. O sistema estava todo embrulhado, estava todo corrompido, e ninguém mais sabia fazer o certo ou o errado, ou é certo ou errado. Eles simplesmente não sabem. Mas apareceu um Salvador para destruir a ofensa, para perguntar: onde está, ó morte, a tua vitória? Para dizer que onde abundou o pecado, ali superabundou a graça. Aleluia. Ali estava o Salvador, para reverter o cenário. Quadro, o advogado que conhecia as leis, disse: eles são inimputáveis, eles não sabem, eles não podem ser julgados por algo que eles não sabem. Eles não sabem. Olha o que Jesus está te dizendo. Você que cometeu algo lá e disse: Deus, eu fiz isso, eu pulei o cemitério e eu ajudei, e eu dei dinheiro, e eu fiz porque eu amava aquele moço, eu amava aquela mulher, porque eu queria aquele emprego. Deus está te dizendo: você não sabia. Deus, eu queria ser feliz, e eu queria aquela mulher, e eu queria aquele homem. Você não sabia. Jesus está dizendo: se você quiser hoje, o meu sangue pode ser o recurso, e eu posso te redimir, eu posso te remir, posso te dar remissão da dívida, posso quitar a sua dívida, posso apagar os seus pecados, posso lançar nas profundezas do mar, no mar do esquecimento. Posso fazer com que ninguém mais venha atrás e ninguém mais te cobre, porque eu posso te fazer uma nova criatura. E se eu te der um novo nome? E se eu te fizer uma nova criatura, nascido não mais da vontade da carne, mas sim da vontade do Espírito, nascido da água, nascido do Espírito, não mais por carne ou sangue, mas pelo Espírito do Deus vivente. Se eu fizer assim com você, e se te fizer uma nova pessoa, se eu te fizer uma nova criatura, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo as concupiscências da carne, nem segundo as concupiscências do engano, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O Senhor pode te redimir hoje, não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa o que você foi, não importa quais foram as suas maldades. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. O sangue de Jesus pode te redimir. O sangue de Jesus é o alvejante mais poderoso da terra. Ele lava as suas vestiduras e Ele te torna mais alvo do que a neve. Se você quiser, você pode ser lavado no sangue de Jesus. Aleluia. Ele sara minha alma, teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara minha alma, e Ele sara minha alma. Aleluia. Teu perdão é completo, Seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Só as vozes. E Ele sara minha alma. Declara, declara. O teu perdão é completo. Fala. Teu perdão é completo. E Ele sara minha alma. E Ele sara minha alma. Olha.
você era levado segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade que atua nos ares e que agora opera nos filhos da desobediência, não mais em nós. O mundo conspirava contra você. Não tinha como você, por conta própria, sair desse emaranhado. Não dava. A Bíblia diz que o pecado tenazmente nos rodeia. Há uma tenacidade, há uma adesividade no pecado. É uma coisa que é impossível, é pandêmico. É impossível. O Senhor viu, não digo inocência, Ele viu que você não podia ser culpado. Você não pode culpar ele. Você não pode culpar ela. Ah, mas e pelo que ele fez? Está aqui. O advogado cumprindo a pena do réu, sangue vertido, está aqui. A pena está sendo paga. Está aqui. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está aqui. A dívida está paga, e eles estão perdoados. Então, você pode dizer uma coisa para si mesmo hoje aqui: o Senhor Jesus. Diga com força: o Senhor Jesus, o meu advogado fiel, não abandonou o caso. Eu não tinha dinheiro para pagar a causa, os honorários eram altíssimos, mas ele pegou minha causa. E ele sentiu empatia. Ele me amou e disse: o meu cliente não vai ser preso, não vai ser condenado. Eu vou salvar ele. Eu vou salvar. Hoje é o dia do advogado. Hoje, 11 de agosto, é o dia do advogado. Hoje é o dia de Jesus. Hoje é o dia de dizer: Pai, perdoa. Pai, perdoa. Hoje eu vi um pastor, veja só o meu relato, a minha perspectiva, conhecido no Brasil inteiro. E ele expunha as suas feridas e mostrava porque ele decidiu curar ao invés de escrachar pecadores. Por conta disso ele foi caluniado como se fosse conivente de adultério de outros pastores, como se ele fosse licencioso. E aí, enquanto eu ouvia aquele homem se quebrantar e falar, eu entendi que a história de vida daquele viciado que se tornou um dos maiores pastores do Brasil convergia para um comportamento como esse, de alguém que passa pelo caído no caminho para Jerusalém, e não como um indiferente, mas como aquele que suja a mão de sangue, abraça e diz: vou te levar para uma hospedagem, e vou pensar suas feridas, e vou pagar suas dispensas. Eu entendi o comportamento dele, porque quem era um viciado, um desgraçado, quem se prostituía, quem por conta de máculas do passado, que foi levado, sabe, pela vida, porque o lar era disfuncional, não tem como escolher outro caminho. É difícil essa pessoa não errar, por mais que ela não erre moralmente, a alma está totalmente tomada de imperfeições, de colagens, de fraquezas, de angústias, desejos de suicídio. Eu vou atender alguém essa semana assim, que por conta de uma ferida do passado está extremamente machucado. Como essa pessoa sai sozinho disso? E aí eu vejo um relato em que Jesus está na casa de um Simão leproso, que é um fariseu, e o tal fariseu
recebe Jesus, diz: pode entrar, e não beija Jesus no rosto, que é um costume. Não serve água para Jesus beber da caminhada. Imagina, aqui eu estou com sede, imagine lá, num clima semiárido daquele. Imagina, e entra uma mulher com uma reputação muito prejudicada, e essa mulher se lança aos pés de Jesus, e começa ali no meio da reunião, a beijar os pés de Jesus, e enxugar com o cabelo. Chorava, e beijava os pés e enxugava com o seu próprio cabelo. Imagine, eles usavam sandálias, e as ruas eram barrentas. Imagine como estava o cabelo dela, uma pasta, uma lama, e ela enxugando os pés de Jesus. E o Simão vai dizer: se esse Jesus fosse profeta, saberia quem é essa mulher. Jesus então diz para ele: Simão, deixa eu te perguntar uma coisa. Havia uma pessoa que devia, vamos supor aqui, eu vou dizer para você, e devia R$1 milhão, e havia outra que devia para aquele credor R$50. O credor chegou ali e disse assim: você que me deve R$1 milhão, anota aí, você não me deve mais nada. E você que me devia 50, anota aí, você não me deve mais nada. Simão, deixa ele perguntar: quem você acha que mais amará o credor? O que devia R$1 milhão ou o que devia 50 conto? O que vocês dizem? 1 milhão. Jesus diz: pois é, Simão, veja só o seu tratamento para comigo. Eu entrei na tua casa e você não me deu água para beber, você não beijou meu rosto, você não me deu água por os meus pés. Essa mulher, ela entrou aqui e ela não para. Jesus estava falando, ela não para. Ou seja, ele contou a história e ainda se podia ouvir. Ela não para. Ela era prostituta, mas acho que ela está muito grata, porque R$1 milhão que ela devia está quitado. Depois nós vamos cantar esse louvor novamente. Mas eu quero te convidar agora a levantar do seu lugar. Está quitado. Diga comigo a frase, que não é para você, que não é para mim. Estamos bisbilhotando uma oração, um sussurro de um filho para um pai. 1, 2, 3 e a frase, vamos. Pai, perdoa, eles não sabem. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deixa eu saber quem aqui precisa do perdão de Jesus, do Pai. Será que tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus? Nesse momento eu quero que você levante a sua mão aí no seu lugar, onde você está, e entregue a sua vida para o Senhor Jesus nesse momento. Levante a mão se tem alguém aqui que quer render a sua vida a Jesus. Se tiver, e você estiver vendo alguém com a mãozinha levantada, aponta para mim. Tem alguém aqui? Temos um irmão ali. Aquela pessoa, aquela mulher também que está com a mãozinha, veja lá. Tem mais alguém com a mãozinha levantada querendo entregar sua vida a Jesus? Aqui, ó, está sendo apontado outro aqui. Alguém mais precisa do perdão do Pai? Alguém mais precisa que o advogado fiel resolva a tua causa? Alguém mais precisa? Vamos, levante essa mãozinha bem alto. Você, moça, está de mão levantada? Você quer entregar sua vida para o Senhor ou você está orando? Você de preto, você quer? Alguém vai lá então. Isso.
Que lindo. Tem mais gente? Mais uma irmã levantou a mão. O que é o perdão do Pai? Newton já chegou, diácono. Você está levantando a mãozinha? Tem alguém do seu lado? Você quer o perdão do Pai? Missionário Ezequias está chegando do seu lado aí para fazer uma oração com você. Mais alguém? Meu Deus, quantas pessoas? Mais uma pessoa. Tem mais um? Será que temos mais obreiros? Vanusa ali, aqui, Vanusa. Diaconisa Vanusa aqui. Isso, mais uma pessoa querendo se render. Eles estão orando. Tem mais outro. Alguém sinalizou. Meu Deus, é um casal, é isso? Os dois juntos. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Veja, nós não estamos aqui pregando uma religião, né? Eu não estou te chamando para virar evangélico. Eu estou te convidando a crer no Evangelho, no perdão de Jesus. Meu Deus, estou muito comovido. Meu Deus. Fazer diferente hoje. Eu vou pedir para que você, que tem alguém, preste atenção, você obreiro, obreira, diácono, pastor, que está do lado de alguém que quer aceitar Jesus, traga ele e ela aqui na frente, para nós como igreja abençoarmos essas vidas, porque o advogado fiel quer anotar a sua causa, e ele vai consultar o teu processo.